informação mais confiável. idfmnews.com.br, portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro dos assuntos com debate qualificado e, claro, com a informação precisa através dos sites rondonoticias.com.br. Você entra no Rondonoticias, lá você, aliás, entra no Play Store, baixa o aplicativo e você tem na palma da sua todas as notícias do Brasil, do mundo, enfim, relacionadas à vida da coletividade rondoniense. Mande mensagens para a gente agora. O programa vai atender pelo telefone 993172715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. As manchetes do Rondonoticias, do DFM News, que é o portal de notícias da Rede Antena, são as seguintes. A Assembleia Legislativa convoca mais candidatos aprovados. Inflação oficial fica em 0,11% em agosto, diz o IBGE. Ladrão é baleado por PM à paisana na estrada do Belmont, em Porto Velho. Polícia apreende mais de 11 toneladas de maconha em São Paulo. Rondonienses são presos pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília. Tudo é droga, meu Deus do céu. Bom, estas são algumas das manchetes, então, dos sites dfmnews.com.br e também o site rondonoticias.com.br. Para você do Facebook, já começaram a chegar as participações aqui, registrando a presença do Givaldo Brito, o Adonal Santos, o Luiz Carrati se ligou na Voz do Povo, o Josemar Monteiro, o Josi também está com a gente, também conosco a Andréa Barbosa, também ligada na Voz do Povo. Bom, o tema hoje é educação para o futuro. É um tema que o Sebrae abraçou do ponto de vista de melhorar o IDEB do alunado e, consequentemente, ajudar o Estado na persecução que a gente realmente espera de um nível melhor de escolaridade nas escolas de Rondônia. É um projeto grandioso e, ao meu lado, está o professor Edgar Teixeira. Ele é um dos mentores desse projeto que vai debater com os ouvintes da Voz do Povo assuntos relacionados, então, a este projeto e outros que o Sebrae abraça no sentido de parcerizar com o Estado as questões relacionadas à melhoria da qualidade de vida de toda uma coletividade. Excelência, ouvinte da capital, do interior do Estado, você no mundo ligado na Voz do Povo, mande mensagem para nós. 993172715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Bom, feitas as primeiras considerações do programa, a entrevista com o professor Edgar Teixeira, do Sebrae, vai começar agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes, internautas de todo o estado de Rondônia e do mundo, via Facebook, saúda o professor Edgar Teixeira, registra a alegria de tê-lo aqui pela primeira vez. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Aymar. O prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa, viu, Aymar? Poder vir aqui na Voz do Povo e conversar com o povo em nível estadual, falar sobre educação, que é um ponto importantíssimo, né? Que é uma questão muito importante para a nossa sociedade, que a base de tudo é a educação, né? Pois é, a educação é a base de tudo. E eu esses dias estava questionando aqui que o que resulta da falta de educação Perfeito. cai lá no cárcere. Isto, né? Isto.
Mas eu nunca ouvi dizer que o secretário de Educação do Estado, com o comandante da Polícia Militar, com os organismos ligados à segurança pública, dessem as mãos e fossem nas escolas. Né? É importante que eles dois atores de primeira grandeza, se juntassem a um alunado para saber como eles vivem, ter informações, muitas das vezes, que evitem o estupro, a venda da droga na própria escola. Como é que o senhor vê isso, professor, sobre a questão da educação? Olha, a gente vê isso à luz da própria Constituição. A Constituição, lá no artigo 205, diz que educação é o direito de todos e dever do Estado e da família. E ela deve ser exercida, deve ser desenvolvida, incentivada com a participação da sociedade. Então, Arimar, a educação, na verdade, ela não é uma obrigação tão somente do Estado, tão somente da família, tão somente da sociedade. É de todos. Todos têm a responsabilidade de ajudar a educação. E isso que você acabou de dizer é muito importante, porque todos os atores da nossa sociedade realmente têm que se envolver com a educação. E se não houver a sinergia, um puxa para um lado. E aquela história, nem as próprias pessoas, as instituições, conseguem fazer as coisas sozinhas. Ninguém consegue fazer. Então, as instituições e as pessoas têm que dar as mãos em favor de algum projeto e na educação, que é um aspecto muito fundamental. Todos têm que, cada um, dar a sua contribuição, dar a sua parcela, dar a sua cota, não de sacrifício, mas a cota de contribuição, para que a gente tenha uma educação de qualidade, e é isso que nós estamos buscando. Eu me lembro ainda, professor, da década de 90, eu, com base nessas questões da educação, e eu sou bem estudioso nessas situações, eu observei que se não houvesse, até levei um projetinho em mãos, entreguei na mão do Confúcio Moura. Uhum. Entreguei na época no Cassol também. O que eu pensava aquele projeto? Essa sinergia entre a escola, os professores, os papais, as mamães, a coletividade de uma forma em geral. Naquele projeto, eu pedia, então, que se inserisse dentro da escola um psicólogo. Perfeito. Um orientador educacional, Perfeito. As associações de pais e professores, que eu não lembro como é que é o nome hoje, e da chamada que fosse feita, se tirasse um registro. O filho do professor Edgar faltou à escola. Muito bem. O professor Edgar, no dia que o filho faltou, ele avisava a escola. Uhum. Se ele não chegasse, a escola devolvia a informação para o professor Edgar. O professor, seu Sim. filho não chegou. Já de pronto, com esse projeto que eu fiz, é de minha autoria na época, e eu entreguei isso, Uhum. eu já queria logo, com a evasão e a repetência, Isso. dar um tapa nos dois, Isso. nas duas situações. Se não houver isto, o senhor fez a chamada, seu filho saiu de casa, não chegou, aí a escola não se importou, o pai não se importou, esse garoto vai ser recrutado rapidamente para os quartéis da Com criminalidade. certeza. Pois bem, e ele um dia me disse, eu vou implantar esse projeto, se apaixonou pelo projeto, já no governo Confúcio, não sei se ele fez, não sei. Isso eu sei, eu não sou a verdade de nada, mas eu vi situações assim. O garoto saía de casa, não chegava, a professora não se importava, não tirava uma leitura da chamada, não se chegava a lugar nenhum. Perfeito. Irmã, você tocou num ponto nevrálgico da questão educacional, que não é a evasão escolar, a infrequência, o abandono e a evasão escolar. Primeiro, eu vou fazer uma abordagem aqui, porque esse ponto é muito importante. O movimento Rondônia pela Educação, que é capitaneado, foi liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, a Fiero, da qual eu tive o prazer de fazer parte e só saí agora recentemente para ajudar também o SEBRAE neste projeto, que, aliás, eu agradeço em nome do superintendente Daniel Pereira e do diretor técnico Samuel Almeida, né? Agradeço a todos os ouvintes, né? E essa oportunidade, viu, Arismar, de estar podendo falar sobre esse projeto. Esse movimento Rondônia pela Educação, ele reúne mais de 150 entidades. Então, lá estão o governo do Estado, os governos municipais e os conselhos municipais de educação, as secretarias estadual,
municipais de educação, Marinha, Exército, Aeronáutica, Tribunal de Contas, Ministério Público, empresas da área da indústria, serviço, comércio, enfim, são instituições preocupadas com a educação. Pois bem, com um único objetivo. Com um único objetivo. Importante isso. Importante isso e muito bacana, porque você tem toda a sociedade ali representada. O poder público, você tem o setor privado, todos trabalhando, pensando a educação. Então, durante 2 anos, nós passamos discutindo as questões educacionais. E lá dentro estava a questão da evasão escolar e tantos outros problemas. A repetência, e o processo ensino-aprendizagem, a didática na escola, a infraestrutura das escolas, a universalização, como levar todos os alunos para dentro da escola. Qualificação do professor. Esse ponto é muito importante também, que é a qualificação do professor, que nós falamos não somente a formação inicial, mas a formação permanente. Continuada, hoje, né? Que a gente hoje até já se fala da permanente. Por que razão? Porque todo profissional, e principalmente o professor, ele tem que estar se atualizando o tempo todo. A tecnologia está trazendo um volume de informação muito grande. A vida muda a cada minuto. A cada segundo. Cada segundo. Né? Você aqui, você está recebendo informações a todo instante, então, quer dizer, a gente está se atualizando, e o professor não é diferente. Muito bem, e o Sebrae, como parceiro do Movimento Rondônia pela Educação, foi convidado a montar um planejamento estratégico. Então, o Sebrae montou esse planejamento estratégico com todas essas questões que nós acabamos de comentar aqui, que é o problema da universalização, que é o problema da formação do professor, a infraestrutura, a didática na sala de aula. Então, tudo isso foi elencado e nós mergulhamos nas escolas para ver como é que é essa realidade. A partir daí, conseguimos construir, então, esse planejamento estratégico que está sendo levado para todos os 52 municípios. Esse projeto é a partir de constatações em loco? Em loco, porque quando a gente discute, né, no âmbito estratégico, a gente também vai lá no chão de fábrica, que nós falamos que é o chão de fábrica, que é o professor, o faxineiro, é um inferno que se vive muitas das vezes. Qual é a realidade da escola? Né? O que se está vivenciando e como é que cada um destes problemas afetam o nosso principal, vamos chamar assim, o nosso principal cliente, que é o aluno, que é o nosso principal cliente, que é o aluno, que é aquele que deve ser tratado com mais carinho, né? Então, logo depois que montamos esse planejamento estratégico, continuamos levando para todos os 52 municípios, e dentro dele essa questão que eu gostaria de abordar assim, na questão da evasão escolar. Pois bem, não adianta a gente ficar... Não, quer dizer, adianta você trabalhar bastante para elevar o IDEB, não há dúvida. Existe essa situação fantástica que é a gente trabalhar pelo ensino, pelo processo ensino-aprendizagem. Mas se você só trabalhar a aprendizagem sem trabalhar o fluxo, que é onde está o problema da evasão, o IDEB reduz. Então, veja, você colocou um ponto fundamental e que o Ministério Público, que é parceiro do Movimento Rondônia pela Educação e também é parceiro nesse projeto Educação para o Futuro, tem um programa, tem um programa muito interessante que chama-se Nenhum a Menos, que é exatamente isso que você comentou, que é verificar, escuta, o aluno não faltou hoje, opa, por que ele não veio? Né? Faltou uma segunda vez, por que ele não veio? Se ele vier, ok, está resolvido o problema. Mas e se ele não vier? Porque aí nós estamos caminhando da infrequência para o abandono. Mas do eu abandono quero para a evasão. só fazer um adendo, então, professor. Teria que animar o pai, certo, né? Certo. Para ter a mesma sinergia da escola, no sentido de que, se o aluno faltou, a escola comunica ao pai. Sim. E a mesma coisa o pai comunicando, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Uma outra situação, professor, que eu queria abordar aqui, diz respeito a melhorar a autoestima do aluno. Né? Sim. Muitas das vezes o aluno está lá, teve um problema na casa dele, o pai está no alcoolismo, a mãe está na prostituição, quer dizer, um problema grave socialmente falando. E eu já discuti esse assunto também aqui no programa, onde se pode buscar atores, por exemplo, como a Secretaria de Ação Social, para ir na casa desse garoto. Conselheiros tutelares. À medida que esse mal é morto na raiz, sim, a situação floresce de outra forma. Eu vou fazer um intervalo, professor, na volta. Vamos inserir o superintendente do Sebrae na entrevista, Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia, ex-deputado estadual.
e nós vamos, vice-governador, e debater esse assunto mais a miúde também. Tá bom, professor? Claro. Vamos no intervalo. Volto no segundo bloco da Voz do Povo, tratando da questão da educação e do projeto que o Sebrae abraçou, um mega projeto, que é Educação para o Futuro, que visa, a priori, melhorar o IDEB nas escolas e dar ao alunado a qualidade no ensino que eles esperam, a população de uma forma geral espera, papais, mamães e todos nós. Tá Isso bom, mesmo. professor? Isso mesmo. Vamos ao intervalo. Volte já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, debatendo um projeto de extraordinária grandeza do Sebrae, onde busca melhorar o IDEB do alunado rondoniense. Consequentemente, amanhã teremos profissionais de altíssima grandeza aí, né, com qualidade de ensino, com ensino de primeira linha. Pois bem, esse projeto do Sebrae chama-se Educação para o Futuro. Já está aqui conosco também o ex-vice-governador, deputado estadual e também governador Daniel Pereira, atual superintendente do Sebrae, a quem eu cumprimento nesse momento, dando-lhe as boas-vindas. Boa tarde, Daniel Pereira, seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Obrigado. Obrigado pelas boas-vindas. E da mesma forma quero saudar também todos os nossos ouvintes, esparramados por fidedignamente todo dia, de meio-dia a 1h, te ouvindo aí pelo todo o estado de Rondônia. Também o professor Edgar, que é nosso grande companheiro dessa jornada tão importante que é esse processo de educação, e toda a equipe técnica da Caiari, e todos vocês, um grande abraço e obrigado por estar aqui e por nos permitir estar aqui com vocês. Muito bem, se eu registrar rapidamente aqui algumas pessoas, ó, ligadinho, olha como está lá, ó, olha a tela lá, ó, lotadinho de pessoas que prestigiam a Voz do Povo. O Hamilton de Souza, o Clebson Botelho, o Florivaldo Primo, o Eduardo Castro, o Marcos Zani, também está na Voz do Povo, o professor Horácio Guedes, Elisete Limeira se ligou com a gente, o Beto Ramos, o Léo Paz. Elisete, parabéns pelo seu programa, muito obrigado. A Terezinha Santos está no Mato Grosso, ela está dizendo, eu estou no Mato Grosso, ligada na Voz do Povo. Muito obrigado, Terezinha. O Manuel Serra ligado com a gente. Homem do Banco do Povo. Terezinha Santos e o Cláudio Cerqueira também está ligado com a gente. Meu amigo Flávio Daniel, jornalista Everaldo Fogaça e o José de Oliveira se ligaram no programa. Bom, para falar desse projeto, a gente precisa falar um pouquinho da educação, né, professor? Sim. Falamos um pouco do alicerce da educação para chegarmos na questão que a gente agora fala do projeto Educação para o Futuro do Sebrae. Eu gostaria de saber do Daniel Pereira, esse projeto se firma em que pilares da educação? Na verdade, o Arimar, ele é uma pequena contribuição, né, mas baseado em caso concreto. Talvez o professor Edgar já abordou sobre isso.
nós fomos ao município de Cujubim. Cujubim, quando você pega todos os municípios de Rondônia que foram avaliados em 2017, ele é o segundo pior do estado. Ele tem uma nota de DEB 2017 de 4,5. Ele só conseguiu ganhar do município de Candeia do Jamari, cuja nota foi 4,1. E nesse cenário de catástrofe, vamos chamar assim, do ponto de vista da qualidade da educação, a professora Débora, que era secretária lá de Cujubim, fez uma conversa com o Movimento Rondônia pela Educação, e eu, o professor Edgar e o Samuel, que é o nosso colega, superintendente, também diretor do SEBRAE, fomos até Cujubim. E nós fomos 2 momentos lá. No segundo momento, nós fizemos um fórum de educação e nós trouxemos para Cujubim uma experiência bem-sucedida, que é a escola que tem o melhor IDEB de Rondônia. Qual é? É a escola Jandinei Sela, da cidade de Ji-Paraná. Tanto é que, antes de ontem, eles receberam em Brasília, das mãos do ministro da Educação, um prêmio como o melhor do estado de Rondônia em rede municipal. E nós levamos, então, 2 professoras, uma técnica e uma professora, de 5º ano, inclusive a professora, lá para a cidade de Cujubim, para eles falarem o que é que eles fazem lá na escola deles. Que os outros não fazem, exatamente, né? O IDEB deles é quase o dobro, né, do município lá de Cujubim. E aí, entre outras coisas, eles falaram, nós temos uma cartilha, só que essa cartilha que eles tinham a cartilha em preto e branco e imprimido na Xerox. E, inclusive, confessaram a dificuldade que os pais, com dificuldade econômica, ou às vezes falta de interesse também, não queria ajudá-los a confeccionar, a imprimir a cartilha bonitinha. Aí eu conversei com o professor Edgar, com o Samuel, falando, a gente não poderia pegar essa cartilha e imprimi-la? Fazer um negócio bonito? Aí conseguimos autorização da Prefeitura de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e buscamos uma parceria. Até chegamos no Cicobi, a quem somos muito gratos, e conseguimos confeccionar 25 mil cartilhas com conteúdo de reforço de português e matemática. Então, os meninos estudaram português e matemática durante 5 anos, ou 4 anos e pouco. Agora, nesse momento, ele faz uma revisão desse conteúdo, com o mesmo conteúdo. É como se ele estivesse preparando para um concurso. A verdade do fato é essa. Você já fez concurso, eu já fiz, já fizemos prova da OAB, a mesma coisa, né? Mas essa cartilha, só por isso, ela já é sui generis, já é única. É o único estado da federação que você tem uma ação organizada para impactar todos os municípios. Mas nós fomos além disso. Nós incluímos nesse material educação empreendedora, educação financeira e cooperativismo, né? Que também nenhum outro estado tem do jeito que nós estamos fazendo. Então, é uma parceria com o Cicobi e nós vamos fazer uma formação. A ideia é formar 2 professores de cada município para ser multiplicadores de uma metodologia que é usada hoje em Minas Gerais, que é uma professora que ela trabalha com a metodologia do SEBRAE e que trabalha com a metodologia do Cicobi. Então, nós queremos ter alunos eficientes em língua portuguesa, alunos eficientes em matemática e alunos dotados de formação com relação a uma formação de empreendedorismo, de educação financeira e cooperativismo. Nós acreditamos que isso vai impactar de forma muito positiva as novas gerações do estado de Rondônia. E nós estamos falando de geração, Arimar. Hoje, esses meninos que estão fazendo o 5º ano, que vão fazer prova agora em novembro, eles têm 10 anos. Daqui 10 anos, eles vão estar discutindo igualdade de condição comigo e com você. Aliás, em melhor condições do que você. Mas como que seria, então, reforçar a qualidade do ensino para chegar até o aluno com a expressividade que o SEBRAE deseja, o Estado deseja? Mas nós estamos indo. Esse material está sendo distribuído para todos os municípios, né? Inclusive, eu vou te colocar num grupo que nós criamos com 52 prefeitos, com 52 presidentes de Câmara, né, com todos os secretários municipais de educação, com vários expoentes, né, pessoal nosso do SEBRAE, os nossos gerentes, os nossos educadores, inclusive, dentre eles, o professor Edgar, a professora Rita, a professora Cleide, que cuida principalmente da parte de educação empreendedora dos projetos do SEBRAE, que já é uma outra ação concreta do SEBRAE, que nós saímos no ano passado de 8 mil alunos e pulamos para 30 mil alunos esse ano, foi 10 municípios ano passado, esse ano são 22, né? Então, a gente tem todo um passo a passo. Agora, isso daqui é uma ação. Agora nós já temos outras. Por exemplo, eu fiz uma visita ao presidente da Assembleia Legislativa e disso nasceu a ideia de nós pedirmos a todos os parlamentares de Rondônia. Quando eu digo todos, são todos os deputados estaduais, todos os deputados federais e todos os senadores, que eles comprometam meritoriamente no ano de 2020 com emendas parlamentares para beneficiar as escolas com os maior IDEB de cada região e o maior crescimento
baseado na prova de 2019. Isso pegou em todo o estado. Inclusive, já gravei até alguns vídeos com alguns parlamentares, entre eles o deputado Lebrão, o deputado Ismael, o deputado Chiquinho, né? A deputada Cássia da Muleta. Já conversei agora de manhã, hoje, com o deputado Lazinho, que é de Jaru, que é presidente da Comissão de Educação, né? Ou seja, a maior parte dos deputados estaduais já aderiram, os deputados federais, dos 8, já tive o retorno positivo da deputada Jaqueline Cassol, da deputada Silvia Cristino, do deputado Léo Moraes. Dos senadores, conversei com os 3, a assessoria do deputado Marco Rogério já entraram em contato com a gente, já estamos trabalhando isso, né? Essa é uma ação para incentivar. Tem municípios que estão desenvolvendo a partir desse trabalho. Por exemplo, o município de Rio Crespo, eles criaram um programa de leitura que cria prêmio para os melhores leitores do município, né? O município de Cujubim, o prefeito Pedro, está mandando para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que autoriza ele a recompensar os educadores que conseguiram os melhores resultados nas suas escolas, né? O professor falava aqui do trabalho do Ministério Público, nós fizemos uma visita ao doutor Aloildo, juntamente com a doutora Tibes, que é a promotora que cuida da educação aqui em Porto Velho. Surgiu a ideia de nós fazermos o SEBRAE treinar o pessoal do Conselho Tutelar para nos ajudar no combate à evasão escolar. Trabalhamos com o Conselho, com o Tribunal de Contas do Conselho de Contas, né? Conversamos com 5 deles. O presidente se comprometeu de estudar uma forma de criar uma instrução normativa, de determinar que os municípios, por interesse econômico, mas também social, façam um combate rigoroso da evasão escolar. Então, nós estamos procurando cercar essa situação por todos os meios possíveis, capaz de a gente, numa ação coletiva, extra política, envolvendo a sociedade, envolvendo as famílias, envolvendo o poder público, a gente construir um ambiente de ter, num futuro não muito distante, a melhor educação do Brasil aqui no estado de Rondônia. Professor Paulo, ainda nas preliminares da Voz do Povo, a gente tratava agora há pouco a respeito dessas apostilas. Consequentemente, o professor dizia que usou até um termo, aspas, chão da fábrica para ver a realidade na escola. O que o professor encontrou? Bom, o que nós falamos de visitar o chão de fábrica, porque quando nós fomos construir o planejamento estratégico do Movimento Rondônia pela Educação para levar para todos os municípios, é aquela realidade que nós já conhecemos, que nós temos a infraestrutura das escolas realmente não são adequadas, o processo, a didática de ensino também são didáticas que ainda não encantam, porque nós precisamos que os alunos se encantem com a escola, que os alunos se apaixonem e desejem ir para a escola. Este é um exemplo. Animar o aluno, né? Animar o aluno. Porque hoje, como nós havíamos dito anteriormente, a questão tecnológica está trazendo um volume de informação muito grande. Então, o aluno hoje, ele é muito tecnológico. Ele é muito tecnológico. Então, aquela escola do século passado... da modernidade, né? Isso. Porque você, com um quadro negro e um giz, e aquela postura de os alunos ficarem em fileira, isso até parece realmente uma fábrica, uma linha de produção, né? E hoje já não se faz mais isto. O pensamento é deixar o aluno pensar por si só, agir, ter aquele senso crítico, criatividade e proatividade, tudo com um aspecto de liberdade. Então veja que esse aspecto da didática, ela tem que mudar. Tem que caminhar nessa direção de tornar a escola aquele local mais lúdico, não somente de conhecimento enciclopédico, mas também de um conhecimento que deixe brotar, faça brotar os desejos e necessidades dos próprios alunos. Essas são 2 questões que a gente também observou. Preparar o alicerce para entrar o novo, isso. Que seria o que o SEBRAE está propondo. É isto, porque o conceito de empreendedorismo é exatamente isso aí, é permitir porque a gente confunde, a gente pensa logo imediatamente, né? Empreender significa ajudar o empresário a montar empresa, mas não é isto, não é somente isto. Na verdade, é também isto, é ajudar a fazer com que o indivíduo, ele pense, ele tenha aquele senso crítico de ver uma situação e ele tenha a criatividade e possa transformar uma realidade. Entende? E é isso que nós queremos dos nossos alunos. Então, o empreendedorismo tem todo esse contexto. Né? Bom, eu vou fazer um intervalo. Na volta, o ouvinte já devidamente posicionado
pode, já, então, será atendido, e pode mandar mensagem aí, 99317-2715. O Teobaldo Marim está ligado na Voz do Povo, o meu amigo Manuel Cordeiro se ligou com a gente, o Elison Marques também está com a gente aqui na Voz do Povo, o Nando Garcia, o Francisco Pompeu, conhece o Pompeu lá da Fiero? Conheço, nosso amigo. A Maria Luísa Silva, ligada com a gente, a Carla Ingrid. A Maria Luísa Silva, se for de Pimenta Buena, é minha amiga. Está ligada na Voz do Povo, a Carla Ingrid, tema de grande importância. Eu vou fazer um intervalo e na volta eu já começo a colocar o ouvinte para ver o que ele pensa do projeto do Sebrae, que denomina-se Educação para o Futuro. Seria dar um up aí no alunado, para que o alunado realmente se anime na escola, melhore o IDEB da escola, ganhe a escola, ganhe o papai, a mamãe, ganhamos todos nós e o Estado vai junto. Não é não, professor? É isso, uma escola moderna, não é isso? Uhum. Uma escola moderna e mais eficiente, que a gente consiga melhores resultados no ensino-aprendizagem. Muito bem, então eu estou entrevistando o professor Paulo, hoje, perdão, Edgar Teixeira, não sei de onde eu tirei Paulo aqui. Eu ouvinte aqui, perdão. Edgar Teixeira e o ex-governador e governador de Rondônia, Daniel Pereira, atual superintendente do Sebrae. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu segundo bloco, aliás, terceiro bloco aqui no 103.1, ali na capital de Rondônia e todo o interior do estado através da rede Antena Hits do amigo Dirceu Fernandes. Uma portentosa rede que cobre aqui do Vale do Jamari, leva o programa Voz do Povo todo dia até o Vale do Guaporé. Eu vou atender agora, Sua Excelência, ouvindo do programa, e o Paulo, a quem eu confundi no intervalo do programa, é o Paulo César, meu amigo ouvinte, está em Pimenta Bueno, ligado na Voz do Povo. Mande um abraço ao Daniel Pereira, acho que ele não conseguiu responder, não respondeu, pelo menos ao meu entendimento, diz o Paulo, sobre os pilares que cercou o programa, a ideia de como ele começou o projeto do Sebrae Educação para o Futuro. Paulo, a nossa ideia num primeiro momento era apenas e tão somente ter uma ferramenta prática, conforme foi desenvolvida por Gi Paraná, para ajudar a melhorar o IDEB, que é de fazer uma revisão do conteúdo. É claro que quando nós começamos a trabalhar isso, ele ganhou uma dimensão totalmente muito mais ampla, conforme a gente já ponderou aqui. Mas na primeira era uma ação pontual, era uma ação só para ajudar o IDEB. E hoje nós descobrimos que nós temos condições de fazer algo muito mais amplo do que isso. Principalmente quando você conhece outras experiências que a gente tem. Quando você conhece a professora Ana Laura, lá de Vilhena, do Colégio Tenente Melo, quando você conhece o pessoal do projeto João Batista, do Colégio João Batista, que desenvolveram uma moeda própria na escola, lá no município de Rolim de Moura, né? Quando você vai em Espigão e conhece a metodologia deles de estudar tabuada, quando você vai à escola Laírce Santiago, em Pimenta Bueno,
e ver o trabalho que as crianças estão fazendo em sala de aula e a família está fazendo, construindo um viveiro para as plantas lá fora, quando você vai, um trabalho prático dos jovens empreendedores lá em Cujubim, que os meninos desmotivados para estudar, no dia que vai ter o JEP, eles correm para a escola, porque aí não é só aulas monótonas, é prática, e eles adoram esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, nós não estamos ensinando, nós estamos aprendendo com aquilo que o estado de Rondônia tem de bom, e eu, o Edgar, o professor Edgar, o Samuel, principalmente nós três, mas também a Rita, a Cleide, o Bert, que é o nosso diretor financeiro do Sebrae, o que nós estamos fazendo, na verdade, é pegar essas experiências e levar, socializá-las, né? E aí um vai aprendendo com o outro e todo mundo está crescendo com esse processo. Vamos atender, então, Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. O Edivan Pereira está ligado na Voz do Povo. Um sobrenome bonito desse, esse cara vai longe. Pois é, rapaz, Edivan Pereira, ligado na Voz do Povo, no município de Ariquemes. E Ariquemes está na rádio 103.9, que cobre o Vale do Jamari, Ariquemes, Buriti, Montenegro, Rio Crespo, Cacaulândia, Cujubim, aquela região todinha. Ele diz assim: o Estado não se faz presente neste projeto do Sebrae? Veja bem, o primo, nesse projeto não, porque nós começamos a construir com uma prefeitura e nós estamos trabalhando com todas as prefeituras, mas ele tem uma razão de ser, porque nós estamos trabalhando com a base da educação, porque todas as séries iniciais, com exceção de um município ou outro, hoje, está sob responsabilidade do município. Então, a partir do momento que nós criarmos, é igual fazer uma casa, se você faz um alicerce forte, a estrutura toda do prédio vai ser forte também. Então, nós não estamos hoje com ações diretamente envolvidas com o Estado, mas com certeza vai impactar de forma positiva os resultados do Estado no futuro, porque os alunos que o Estado vai receber do 6º ano e no ensino médio vão ser muito melhor do que aqueles que eles vinham recebendo até hoje. A dona Gilcimar Correia está ligada no bairro Socialista, aqui na Voz do Povo, e diz assim: professor, o alunado anda meio que desanimado. Para animar esse alunado, começa por onde? Começa com essas experiências que nós estamos amealhando. O nosso superintendente Daniel mencionou algumas delas aqui. É um processo realmente interessante porque a gente vai aprendendo e vai verificando que determinadas práticas simples, baratas e fáceis de fazer conseguem atrair o aluno, conseguem fazer com que ele se encantem pela escola. Então tem várias situações e várias experiências. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente, nessa mesma escola Tenente Melo, em que a professora, a diretora de lá, eles se utilizam de um processo tão simples de fazer alfabetização que eles chamam de tesourinho. É um saquinho, né, um saco com várias letras cortadas com artesanal, feita artesanalmente ali, né, com recortadas ali, impressa fazem na impressora, cortam e colam na cartolina. Como é que funciona isso? Eles pegam essas letras, um monte mesmo delas, colocam dentro de um saquinho, eles chamam de tesourinho. Então chamam as crianças e jogam essas letras no grupo dos alunos e começam a conversar sobre determinados assuntos. Por exemplo, vai falar sobre bolo. Ah, como é que é o bolo? Como é que se escreve bolo? Então a criançada começa ali a exercitar, né, essa se divertir prática, aprendendo. Se divertir aprendendo a mexer e a compor as palavras, e não somente isso. Tem que aprendendo por satisfação e não por obrigação. Exatamente, e aqui mais ainda, outras habilidades elas vão desenvolvendo, por exemplo, de socializar-se, o espírito de cooperação, uma criança ajudando a outra, né? Então vejam que esses exemplos estão sendo reunidos e eu acho que começa por aí, sim. Ana Paula está ligada em Ji-Paraná, está ligada na Voz do Povo, cumprimenta e diz assim: o Daniel, onde chega, modifica as coisas. Eu sou fã do Daniel Pereira. Boa, eu creio que esse projeto deve ter nascido com ele, ou passado por ele, mas certamente ele é um entusiasta da educação e ela cumprimenta-o por isso. Ana, obrigado. Mas se cargas boas se atrai. E eu encontrei no Sebrae, já tínhamos no Movimento Rondônia pela Educação, como o presidente Marcelo, o professor Edgar, e fui para o Sebrae e encontrei o Samuel, que é outra figura fantástica. E aí um vai motivando o outro e as ideias vão acontecendo. Fico muito feliz pelo teu conceito, mas eu tenho a felicidade de encontrar as pessoas certas no meu caminho para me ajudarem. O Roberto Gutierrez cumprimenta o Daniel Pereira. Grande Roberto, um grande abraço. Está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo. A Maria Paula está ligada na Voz do Povo e diz assim: professor, quando
esse projeto foi gestado, o senhor disse que foi feito, aspas, em chão de fábrica, eu entendi a metáfora. Mas levou-se em consideração a classe menos privilegiada economicamente para atingi-la? Sim, a classe menos privilegiada, porque educação não é direito de todos. Então, tão ricos e pobres, todos têm que ir para a escola, é um direito de todos. A Constituição diz isso muito claramente. Então, o aspecto da universalização foi contemplado assim. A nossa preocupação não é tão somente com ricos e pobres, mas também com aqueles que têm necessidades, são portadores de necessidades especiais, são surdos, mudos, enfim, todas aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, como os analfabetos absolutos. Essa é uma preocupação que permeia o projeto. Uma das questões importantes desse projeto é trabalhar a universalização. Como eu falei, trabalhar a universalização é um dos objetivos estratégicos dentro do planejamento estratégico. O Ronaldo Medeiros está na Voz do Povo, está em Candedo de Amari, cumprimenta Daniel Pereira, cumprimenta o professor e diz assim: a questão da educação, todos sabem, é dever do Estado, mas é direito de todos, e muitas das vezes os pais não se engajam nesse processo educacional. E ele pergunta assim: como animar os papais a ir para a escola e fazer com que seus filhos estudem? E ele está correto. Ronaldo Medeiros. O Ronaldo está certo, ele pontuou algo muito acertado. O artigo 205 da Constituição diz isso, que a obrigação com relação à educação, ela é do Estado, da família no mesmo nível, você que é advogado, ele não faz gradação, né, no mesmo nível, e da sociedade. Eu e o professor Edgar, e você, como profissional de comunicação, estamos agindo como sociedade, né? E agora, as famílias, evidentemente que não são todas, mas muitas delas, que nem famílias são, infelizmente, por uma série de problemas sociais, elas geram, né, situações que às vezes o menino, o pai não está acompanhando, a mãe não está acompanhando, é a avó que está cuidando aquele negócio todo, e a gente sabe que entende demais, são problemas sociais muito graves. E nós temos também aqueles pais que não tiveram essa formação, que não receberam esse estímulo, porque nós, seres humanos, nós agimos por estímulo. Por exemplo, eu cito por mim, o meu pai, embora seja um homem de pouca formação escolar, ele conseguiu colocar na cabeça dos 2 filhos que eles tinham que gostar de livros. Nós amamos livros e nós fizemos os nossos filhos gostarem de livros. Os nossos filhos adoram livros. E eu tenho um neto que tem 9 meses, mas quando a minha filha estava grávida, eu já comecei a fazer leitura para essa criança. O Henrico, que é meu neto, que está com 10 meses, faz 10 meses agora, essa semana, antes dele nascer, a gente ia fazer leitura para ele. Agora, a gente já está manuseando o livro junto com ele, aquele negócio todo, que é para fazer ele gostar. Nós, seres humanos, nós agimos por estímulos, nós aprendemos a gostar de coisas que nos ensinam a gostar. Então, não existe mágica, né? Então, agora, existe um negócio de chamamento à responsabilidade. Eu penso isso, externo que eu penso. A família tem que ser responsável pelos seus entes. Seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja a avó. Alguém tem que assumir a responsabilidade dessas crianças. A gente não pode ter uma sociedade que você coloca filho no mundo para que os outros o eduquem, né? A escola tem um papel fundamental com isso, mas o papel que eu, o professor Edgar, todos os outros educadores temos, não é de ficar substituindo as famílias. As famílias têm que ser chamadas à responsabilidade. É por isso que a gente está trabalhando nessa construção com os conselhos tutelares, com o Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário, porque se depender de mim, Arimar, nós vamos buscar a responsabilização de quem não estiver assumindo a sua função social. Existe um povo, os persas, eles construíram uma sociedade muito antiga, e uma das coisas que eles criaram um sistema na época lá, isso na história, um sistema previdenciário. E o pai tinha algumas obrigações. Uma delas, ele tinha que ensinar uma profissão para o filho, tinha que ensinar o filho a falar sempre a verdade e tinha que ajudar o filho a aprender a estudar. Então, eram 3 coisas que exigia do pai para que ele pudesse ter o direito do benefício da aposentadoria na velhice. Talvez seja chegando a hora da gente colocar isso na nossa Constituição como obrigação. Olha, se você não transmitir isso para o seu filho, quando você ficar velho, o Estado, que o teu filho pode te proteger. Agora, você quer que o Estado te proteja e você não passa, não transfere valores para os seus entes. Todos nós estamos aqui com alguma responsabilidade. E eu sou muito pragmático. A gente está a fim de ajudar e tudo, mas tem que cobrar que cada um cumpra a sua missão.
Muito bem, quero registrar rapidamente aqui o Carlinhos Araújo, ligado na Voz do Povo, o ex-deputado Beto do Trento também. Grande Carlinhos Araújo. Ligado é o nosso amigo jornalista? É. O Carlinhos hoje me mandou uma mensagem. O Odair Calado tá ligado na Voz do Povo lá também. No Vale do Jamari. Vale do Jamari, ligado na Voz do Povo. Caladão. Ele tá na rádio, lá do Vale do Jamari, deixa eu ver quem é. Rádio... Vale do Anari, na verdade. Vale do Anari, perdão. Isso. Jorge Teixeira, Rádio Jorge Teixeira, Jaru Teobroma, na Vale do Anari, Tarilândia, tá na 88.5 FM. O José de Guimarães está ligado na Voz do Povo, cumprimento o programa, o debate está em alto nível, estou entendendo perfeitamente o que os senhores estão querendo dizer. A Mariana, estou aqui no Reserva do Bosque, aqui na estrada do cemitério, ligada na Voz do Povo. Quero só mandar beijo ao Daniel Pereira, que sou fã dele. Ô, meu amor, obrigado. Ele tem que ser prefeito de Porto Velho, dizendo a Mariana aqui. Pelo jeito você não gosta muito de mim. Mas obrigado pelo carinho. O professor Crispim Bispo, de Ji-Paraná, está ligado na Voz do Povo. Esse é o Daniel que eu conheço. Grande Esse professor cara Crispim, é empreendedor obrigado. mesmo. Muito obrigado. Daniel tá com fita boa aqui, não é não? Não é? Olha aí. Olha só. O James Correia está ligado na Voz do Povo. Ele está ligado em Pimenta Bueno. Grande Ele James. assim, fale de Pimenta Bueno nesse projeto. Ô, James, Pimenta Bueno está vivendo uma experiência muito boa, já entregamos o material aí. Lembra que eu citei agorinha a Escola Laírce, que é um projeto fantástico, né? O prefeito Arismar fazendo um trabalho muito bom, a nossa secretária de Educação é muito comprometida, os nossos profissionais de educação. E eu lembro de um evento que eu participei com o prefeito Arismar, e ele falou o seguinte: Pimenta Bueno está entre os 7 melhores IDEBs do estado de Rondônia, com 6,1, e o maior é o de Ji-Paraná, com 7. E ele, num evento que nós participamos, ele falou: olha, eu só aceito um resultado, ser o primeiro. O que eu estou gostando é que nós temos pelo menos uns 15 prefeitos que já me falaram isso. E eles não estão apenas falando, eles estão indo, como diz o professor Edgar, indo para o chão de fábrica, indo lá para a escola, motivar a moçada e fazer o trabalho acontecer. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos vivendo, Arimar, o melhor momento da educação pública municipal do estado de Rondônia. Nós estamos vivendo nesse momento que nós estamos atravessando agora. Eu tenho certeza que nós colheremos imediatamente resultados fabulosos em 2019 para sendo anunciado em 2020, e nós estamos construindo aquela sociedade que nós sonhamos com ela, mas com uma diferença: a gente não está apenas procurando sonhar, está procurando realizar aquilo que a gente sonha. Isso é muito bom. Eu vou fazer um intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo. Que maravilha, né? A população engajada nesse projeto através do programa aqui, né? A gente fica feliz de ver os ouvintes participando. Olha só, o professor Otacílio, mestre em economia, está ligado na Voz do Povo. João Carlos Bassalo se ligou com a gente também. O Luiz Carlos Pereira, o comunicador. O Hélio Fonseca está em Fortaleza, ligado na Voz do Povo. O José Francisco, o Chiquinho Lopes. Luiz Carlos é fã do programa, manda um salve ao tricolor Daniel Pereira. Velho, nós vamos ter esse jogo na segunda-feira, mas estamos juntos. Mostra para quem? Mostra lá para gente na tela aí. Lembra do Luiz Carlos, não? Luiz Carlos, o comunicador? Claro. O Zé Francisco. Meu primo, Luiz Carlos Pereira. Pois é, o Zé Francisco, a Rocicleia Tavares e o Chiquinho Lopes já serão atendidos. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O
O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu último bloco, falando do projeto do Sebrae Educação para o Futuro. Eu gostaria que o Daniel Pereira, o meu ilustre convidado de hoje, juntamente com o professor Edgar Teixeira, para quem se ligou na Voz do Povo agora, falasse um pouco da ideia desse projeto, só para colocar a pessoa dentro da audiência do programa e a gente continuar aqui. Como nasceu essa ideia, então? Nasceu de uma experiência prática em Cujubim, a professora Débora, secretária municipal, e o prefeito Pedro, tentando motivar os professores lá de Cujubim. Não só motivamos, como eu tenho certeza que Cujubim sai de um dos piores IDEBs, dos últimos colocados de Rondônia, e eles vão disputar a ponta, eu não tenho a menor dúvida disso. O município de Ji-Paraná, que tem o melhor IDEB, que faz um trabalho maravilhoso, né, através da secretária Leiva, agora a nova secretária que a substituiu também, fantástica, da mesma equipe, mas Ji-Paraná está sendo ameaçado, e não é nem por Santa Luzia, por ministro Andeasa, não. Ji-Paraná, e positivamente, está sendo ameaçado com seu trono de primeiro colocado, o pódio, né, com o município de Cujubim e outros que estão próximos ali fazendo um trabalho fantástico. Então nasceu de uma experiência prática, cresceu e hoje a gente está aí conseguindo envolver quase toda a sociedade rondoniense nesse processo, o que nos deixa muito felizes. Muito bem, vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo do programa. E o Ferrinho, filho do Coronel Ferro, Coronel Ferrinho. Parabéns pelo programa, meu amigo Arimar, sempre referência em Rondônia, trazendo assuntos relevantes. Um grande abraço para você e o doutor Daniel Pereira. Admiração pelo trabalho dele. Ô, querido, obrigado. E é recíproco isso. E ao ferro velho e ao ferro novo, tá bom? Os dois coronéis. Grande abraço. Tá certo. Ferrinho e o Ferrão. E difícil de jogar bola com os dois, cara. É difícil. Impossível, aliás. Duas figuras fantásticas. Vamos lá, vamos ver atender. A Luciana tá ligada na Voz do Povo e diz assim: como é que o Sebrae trabalhou a questão de municípios com IDEB mais ou menos que o outro? Ele intensificou nos menos do que os mais? Pergunta boa. Veja bem, a Luciana. Ô, Luciana, pergunta boa. Ela está em Cacoal. Na verdade, Luciana, a gente tem procurado... Nós gostaríamos de ter mais tempo para trabalhar isso. Nós começamos esse projeto lá, trabalhando com uma experiência prática de Cujubim, pensamos em reproduzir o material, mas é 25 mil cartilhas. Você tem uma ideia, Arimar? São 17 toneladas de papel, mas como o papel é leve, é um volume enorme. São 2 carretas de papel para passar por dentro de rotativas. É muito papel. Imagine 2 carretas lotadas de cartilha. É o que nós estamos fazendo, né? 25 mil cartilhas para entregar para essas nossas crianças. E o processo de entrega, a gente queria que fosse simultâneo, mas não tem condição de fazer simultâneo, né? Estava muito em cima. Nós dividimos ele em 4 etapas, né? E nós utilizamos um princípio de Pareto, que é o de 80-20. Nós pegamos aqueles municípios que têm o maior potencial de Rondônia e entregamos material para eles, para que eles ganhem frente, né? E fomos lá no rodapé, aqueles que não têm avaliação, como é o caso de Castanheira, Colorado e Teobroma, e aqueles que têm os piores IDEBs, e adiantamos o material deles. Então nós pegamos o pessoal, os lá de trás da fila e os da ponta, né? E agora, na semana que vem, dia 9, nós vamos entregar uma rodada de material. Porto Velho vai ser contemplado com 5.412 cartilhas aqui em Porto Velho, vai ser às 14h30 lá na Fiero, o Movimento Rondônia pela Educação, liderado pelo presidente Marcelo, vai fazer essa entrega aqui para Porto Velho e mais 4 municípios do interior, e no dia 16 de setembro a gente entrega todo o material, né, para os municípios restantes. Então, dessa forma, nós construímos um projeto pela primeira vez, não só em Rondônia, pela primeira vez no Brasil, que a gente consegue entregar materiais para todos os municípios de um estado se preparando para essa avaliação.
Olha, lotou aqui agora, olha que maravilha aqui. Isso é muito bom. Aqui. Isso é muito bom. Vamos lá, então. E esperamos que todos eles saiam daqui motivados, vá visitar a escola, principalmente a escola dos seus filhos, dos seus amigos, lembrando que eu não tenho filho em idade escolar, mas eu estou ajudando os outros que têm. Então vamos agir todo mundo assim, que todo mundo acaba ganhando nesse processo. Parece que todo mundo só chegou agora a 5 minutos do término do programa. Vou correr um pouquinho então, para te atender todos eles aqui. Trabalhei 14 anos na Escola Carmela Dutra, saí porque cansei de trabalhar e questionava as nossas autoridades por mudança, nada mudou. E participei de conferência, audiência pública, comissão, comitê e por aí. Fico triste quando se fala em aumentar o IDEB. Desejo sucesso em mais um sonho. É o sabiá do professor Carmela Dutra. Ô, Sabiá, eu conheço o teu trabalho. O Carmela Dutra tem um trabalho muito bonito, um trabalho histórico. Mas, meu amigo, você é muito novo para estar desanimado e ter muita energia. Venha com a gente, que a gente te motiva. E você tem muita coisa para fazer pela educação ainda, não só de Porto Velho, como do estado todo. Boa tarde, muito boas as entrevistas. Mas quando teremos mais cursos para condutor escolar, passageiro e MOP na região de Cacoal? É o Valdir de Cacoal que pergunta ao Daniel Pereira. Ô, Valdir, essa programação é do Sebrae. E se você passar um contato telefônico, pode ser nessa número que você passou para o Arimar mesmo, eu já peço para alguém entrar em contato com você para te atender pessoalmente, tá bom, meu irmão? Estou ligado nas notícias boas da educação. O ex-governador está no caminho certo de Cacoal, Aguinaldo Almeida. Ô, Aguinaldo, obrigado. O município de Cacoal aí, com a prefeita Glacione, com a nossa secretária, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, o deputado Cirone também foi um dos primeiros deputados a se comprometer nesse projeto de destinar uma emenda de 150 mil para a escola que tiver o melhor IDEB na região e a que crescer mais. Não consegui conversar ainda com o deputado Fúria, mas eu tenho certeza que ele vai nos ajudar também, porque o deputado também é muito comprometido com os melhores valores que nós temos. E não tem valor melhor que educação. Registrando aqui a presença da Inês Margarete Baltazar, o Luiz Carlos Pereira, já falei, o Chiquinho Lopes, o que o Chiquinho Lopes pergunta aqui para a gente. Bom, já falei do professor José Francisco, professor José Francisco curtindo a Voz do Povo, aqui na capital, um abraço a ele. Chiquinho Lopes, parabéns pela excelente entrevista, um grande abraço ao amigo Daniel Pereira, do professor Chiquinho. Meu amigo, professor Chiquinho, um grande abraço, querido. O Ivo Galvão, o Domingos Sávio Fernandes, conhece o Domingos Sávio? Claro, meu amigo. O Domingos Sávio ligou-se na Voz do Povo. O publicitário Gânio Tonon também está ligado na Voz do Povo. Grande Tonon. Esse é grande mesmo, em qualidade e tamanho. Pois é. E o Fernando Coelho Lara, o Beto Ramos. Entrevistados, parabéns pelo projeto que tem como objetivo melhorar a proficiência dos alunos na escrita, na leitura e no incentivo, na busca do autoconhecimento e novos aprendizados. É o Beto Ramos que cumprimenta você. O Beto, obrigado. E por falar em qualidade, Arimar, eu e o professor Edgar acompanhou comigo, nós fomos pelo menos em 15 municípios na sala de aula, passando material e conteúdo. E posso garantir, sem medo de errar, um cara que tem quase 40 anos de sala de aula, nós estamos com uma molecada muito boa. O nosso pessoal está fazendo um trabalho muito bom, né? E com essa injeção de ânimo que eles estão recebendo, motivando as crianças, motivando as famílias, motivando os educadores, motivando os gestores, eu tenho certeza que nós vamos melhorar ainda esses resultados. Nós vamos ter resultado fantástico, acredito nisso. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e eu vou rapidinho correr aqui para não deixar ninguém fora daqui. A Lisângela, do Daniel Pereira. A Lisângela Lima? Isso. Grande abraço para minha amiga. Vamos lá, então. O Carlos César, estou em Cacoal, Cacoal ligadinho na Voz do Povo. Cacoal é poderoso. A Vitória Pereira se ligou na Voz do Povo em Pimenta Bueno. Muito obrigado, Vitória. O Gabriel Tomasetti, conhece o Gabriel? Claro, tá ligado na doutor Gabriel, Povo. O homem do Defesa do Consumidor. O Dayan Saldanha está também com a gente aqui. Nosso grande filho de Guajará-Mirim. O Osmar Silva se ligou na Voz do Povo, muito obrigado. Jornalista Osmar Silva. Guimarães foi da Casa Civil. Carlos Guimarães, grande abraço, meu irmão. Doutor Cláudio Paula, médico, se ligou. A Mariana Guederte, o doutor Amado, ligado na Voz do Amado Povo. Raul, o marido da Margarida, nossa querida Margot. O Inácio Correia, o José Osório de Lacerda, o Marco Aurélio, a Dani Cleia está em Humaitá, ligada na Voz do Povo, o doutor Geraldo Tadeu, o professor Gilberto Teles. Grande, tricolor também, o Gilberto Teles. O Lúcio Albuquerque está ligado com a gente, o João nosso Cipriano. Grande jornalista, João Cipriano, figura de primeira. Está ligado na Voz do Povo, a Rejane, a Jaqueline Alencar, está em Ji-Paraná. Eu sou fã desse homem, Daniel Pereira, eu gostaria de cumprimentá-lo por esse tipo de projeto. A Jaqueline já é a primeira vez que demonstra
fanatismo aqui pelo Daniel Pereira. É uma das melhores jornalistas que tem em Rondônia, está em Ji-Paraná. Ô, Jaqueline, obrigado, meu amor. Então vamos fazer o seguinte, a causa é comum e vamos trabalhar esse negócio junto, tá bom? Procura a nossa secretária de educação aí, nosso pessoal, inclusive o nosso pessoal do Sebrae, e vamos junto construir esse negócio. Nós não sonhamos por um futuro, a gente constrói ele. E se tem um caminho para a gente fazer isso, é através da educação. Professor, muito obrigado aí por ter vindo aqui, foi um prazer conhecê-lo e entrevistá-lo. O prazer é todo nosso e também agradecer aos nossos ouvintes essa participação maravilhosa, né? Parabéns a você também, Arimar, pela audiência que você tem e a forma como você conduz. Esse é um debate muito gostoso e nós estamos sempre à disposição. Eu agradeço a gentileza do professor. Daniel Pereira, muito obrigado, prazer em revê-lo e entrevistá-lo. Oi, irmão, obrigado. Quero te intimar a partir desse momento, com o teu prestígio de grande comunicador, você ser embaixador desse projeto, tá? Dizer também que nós não falamos aqui, outra hora a gente fala sobre o Empretec, que São Francisco foi o primeiro município a fazer, Vilhena fez para todos os seus educadores, a secretária municipal de Cerejeiras, de Educação, e o secretário de Espigão fizeram, e estão multiplicando isso para o Estado, e entre o dia 23 e 27, se o do professor Edgar estiver animado, e o Samuel também, nós vamos fazer a caravana do IDEB, em 5 dias, mas a professora Rita, a professora Cleide e a professora Débora Raposo, ex-secretária municipal de Cujubim, em 5 dias nós queremos visitar 30 municípios para fazer o nosso trabalho de apronte final para potencializar esse IDEB. E juntos aí nós somos fortes, acreditamos nisso. Muito obrigado, então. Olha, o Reginaldo, Arimar, pergunta ao Daniel Pereira, quando ele volta à política, se ele vai sair candidato a prefeito, porque como vice-governador e governador, ele fez um excelente trabalho, diz o Reginaldo. Rapidinho que nós estamos... Reginaldo, obrigado. Reginaldo, eu já fui candidato 9 vezes, passei a inteirar 10, pouco custa, mas hoje o que me move não é a eleição que eu vou disputar, é o trabalho que eu estou fazendo, juntamente com meus colegas. Inclusive, te convido para nos ajudar. Vamos juntos. Bom, registrando rapidamente aqui ainda o Dolival, Isidoro Ângelo e a Odete Cavalcante, está em Jaru. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Feliz, um fim de semana extraordinário. Até segunda, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento.